Ora, sejam bem-vindos aqui à minha página queroemigrar.com, só mais um segundo. Sejam bem-vindos à minha página queroemigrar.com, hoje novamente com o Dr. Carlos Carvalho, que já tivemos aqui no Quero Emigrar e mais uma vez aqui está e estará sempre que, obviamente, for caso disso. Deixem-me só ver se vocês estão a ver as coisas em condições, podem ir fazendo os vossos comentários que eu vou conseguir ver aqui numa outra tela que eu tenho. Exatamente, está toda a gente já está a funcionar, portanto só me vou posicionar aqui um bocadinho mais em baixo para a coisa ser mais fácil de ir seguindo. Muito bem, bom, doutor, mais uma vez bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos, boa noite amigo Alfredo. Então temos aqui umas novidades relativamente à questão, toda a gente já conhece o Dr. Carlos Carvalho, portanto obviamente não precisa de apresentações, já foi feita a apresentação dele há uns tempos atrás, quando tivemos aqui. Quem quiser ver quem é o Dr. Carlos Carvalho, procure no nosso, aqui nesta página, o vídeo da apresentação, digamos assim, do doutor. Façam outra coisa, façam já a partilha, para as pessoas conhecerem aquilo que está a acontecer em termos de efeitos com estas obrigatoriedades das medidas sanitárias que nos estão a impor por causa de um vírus gravíssimo, um vírus que é um perigo enorme, não é? Como nós já sabemos, e portanto, note, e portanto o Dr. Carlos Carvalho vai aqui demonstrar, vai-nos falar de alguns exemplos do que está a acontecer com alguns dos seus pacientes que já penso que chegaram à vintena, não é isso? Andam à volta disso. Portanto, os casos mais complicados, 5 e 4, 9, portanto, e um 10, portanto, destes assim mais especiais. Temos mais outros casos menos graves, impactantes, mas que também já estão a ter alterações e até poderão ser já mais de 20. Muito bem. É que ainda não os selecionei todos. Quando é que lhe apareceu o primeiro caso e de que é que estamos a falar? Casos relativamente a quê? Ora bem, primeiro... Senão a coisa não corre bem. Vamos lá então. Posso? Ok. Pode. Ora bem, primeiro que tudo, isto são casos, estes que eu estou a fazer referência, que estão já há cerca de 2 semanas e meia em ocorrência, sendo estes os mais especiais, portanto... Mais impactantes, digamos assim. O que está, exato, mais relevantes e que pude relacionar direto com o processo da máscara. Portanto, a utilização da máscara, basicamente, são reações à utilização da utilização da máscara. Utilização excessiva e exagerada da máscara, para sermos mais corretos. Ora bem, estão a surgir vários casos, tenho outros que eu já estou a observar há mais tempo, há mais de um mês, situações, por exemplo, de dermatites e processos cutâneos que estão a ocorrer devido exatamente, portanto, proibir as pessoas de continuarem a usar o álcool gel, porque está a criar alguns problemas sérios, outros menos sérios, mas já está a criar problemas dermatológicos. Vamos lá ver, mas o álcool gel não serve para nós nos protegermos dos germes? Quer dizer, teoricamente, o álcool gel serviria para nos protegermos dos germes, mas depende que tipo de álcool gel, o que é que tem e contém e o que é que está a circular como álcool gel a nível comercial. Porque há certo tipo de álcool gel que tem determinados preparados químicos que nem sequer estão devidamente testados em relação à possibilidade de haver garantia de sanidade cutânea. Então, mas esses álcool gels que estão a ser vendidos não têm que ter uma qualquer certificação?
Teoricamente, sim, mas você sabe que também se vendem venenos no mercado certificados e a gente sabe o que é que aquilo faz. Muito bem. Não é Dizemos verdade? que há álcool geles e há álcool geles. E vamos imaginar, já agora faço esta pergunta, que eu acho que muitas pessoas vão ter esta pergunta também na sua mente, que é Uhum. os bons, aqueles álcool geles em que se pode confiar quase ou a 100%, podemos utilizar todos os dias esses álcool geles por causa dos germes? Aqueles O mais... meu conselho em relação ao álcool gel é que as pessoas lavem bem as mãos com água corrente e sabão. Muito bem. Quer dizer que o É álcool o gel... melhor, Porque não com álcool gel? Porque é o melhor desinfetante. é? O álcool gel pode ser, repare, o álcool gel pode ser importante se nós entramos numa enfermaria de um hospital e vamos ter contacto com superfícies que poderão estar contaminadas de germes. Portanto, será bom lavar as mãos e passar álcool gel depois de lavar as mãos para melhor estar naquele momento protegido. Mas certamente, quando vamos visitar algum serviço de hospital, não estamos a lavar as mãos permanentemente. Os próprios funcionários hospitalares, muitas vezes, quando entram em determinadas unidades, eles entram já previamente protegidos com luvas à entrada, eles defendem-se para entrar. E não são luvas calçadas de qualquer maneira, porque a maior parte dessas luvas têm um pouco de talco no interior para poderem melhor calçar a mão sem problema. E também normalmente não estão tanto tempo com elas calçadas, excetuando, claro, quando tenham que fazer qualquer ato cirúrgico ou paracirúrgico, obviamente. Em situações deste tipo, efetivamente, nós temos uma situação que é andar a aplicar álcool gel constantemente, que é o que acontece. As pessoas estão quase todo o dia a pôr álcool gel nas mãos, portanto, com uma regularidade que não é aquela da gente entrar num hospital, efetivamente. Então, uma Isso pergunta. Por exemplo, os enfermeiros e os médicos que estão nos hospitais, eles passam também a vida a lavar as mãos com álcool gel? Como é que eles não eles têm... lavam mais as mãos, eles lavam mais as mãos com água e sabão, ou com um desinfetante próprio que há, por exemplo, na sala médica ou de enfermagem, há um reservatório com desinfetante que depois de lavar as mãos com água e sabão, passamos na mão e está a mão ascética. Quer dizer que é menos agressivo? Mas também temos que ver que os próprios enfermeiros e médicos frequentemente passam creme nas mãos fora desta situação para protegerem as mãos e efetivamente terem também todo um processo Regeneração. como se chama, de Regeneração, será? hidratação, proteção, regeneração da pele, não é? É isso que acontece. E nós, portanto, vamos ver que o indivíduo comum está a ter um uso-abuso de álcool gel, que é uma coisa louca. E agora, com o anúncio da terceira, portanto, da terceira vaga, com o novo corona, que é diferente de todos os outros, o novo corona, que este fica nas superfícies, que este ataca, portanto, ali à esquina da rua, está à espera da gente, em todo o lado, em todo o momento, quer dizer, isto eu estou aqui um pouco a ironizar, mas este novo é preciso usar álcool gel permanentemente. É isto que já estão a tentar passar. Efetivamente, que tudo isso vai trazer
gravíssimos problemas a nível, portanto, do foro das patologias dermatológicas daqui a mais uns tempos, seguramente. Porque a nossa pele não está para ser agredida constantemente com álcool, com as substâncias do álcool gel, etc, etc. Temos que ter, portanto, tempo de Então, o que é que está a regeneração, acontecer além neste do momento? mais. Que casos O próprio álcool seca a mão, como sabe, claro, não é? está a A mão ou acontecer a zona. aos pacientes? Que casos já... Ora bem, em relação aos pacientes, por exemplo, aqueles que eu observei com processos dermatológicos, observei situações de eczemas secos, descamativos, portanto, situação pruriginosa, situação de Pruriginosa. O que é sensação de isto? ardor, O que é isto de comichão. pruriginosa? Dá comichão. Pruriginosa, Quer dizer, comichão, comichão. prurido, Ok. exato, desculpe, e faz muito bem, porque a gente tem que descodificar, correto. E é claro, alguns apresentaram pequenas Fissuras. feridas mesmo, devido, portanto, aquele tipo de pele gretada, isto, portanto, para falar de uma maneira popular que me possam entender, a pele gretada, seca, portanto, com situação de desvitalização, com sinal de ação química de álcool. Muito bem, sim senhor. Então, nessa altura, o que é que diz às pessoas que apresentam esse tipo de... Faço o inquérito, pergunto quantas vezes ao dia estão a usar o álcool gel. Claro, algumas nem sabem quantas vezes, usam bastante. E é claro que a primeira indicação que eu dou é: pare com isso, use um bom sabão e lave as mãos mais vezes ao dia, etc. É isso que eu digo. Claro, receito-lhes um creme que hidrate e por conseguinte, recomendo-lhes também uma toma concomitante de vitamina D3, porque a vitamina D3 é importante para tudo, muita coisa, e sobretudo também para processos de problemas cutâneos, sem dúvida. Além de que a agressão na pele é uma agressão direta ao sistema de proteção, ao sistema imunológico, porque o primeiro órgão, a primeira barreira que faz a fronteira entre o meio externo e o meio interno do corpo é, sem dúvida, o maior órgão do corpo, que é a pele. Primeira barreira de defesa do sistema imunitário. Este é o primeiro órgão do sistema imunitário. E claro, há outros, sem dúvida. E então, é claro, se as pessoas estão a ser... par com álcool gel, lava com a e aguinha e todas as hidratante. E todas as recomendações, claro, consoante o caso, que deve fazer para parar a inflamação que está a ter, porque alguns casos são inflamatórios. Muito bem. E agora, os mais notórios que eu tive são casos de enxaquecas em pessoas que antes não tinham e portanto, não tinham um historial de enxaquecas, tanto em si como em familiares. Bem, eu vou-lhe dizer como é a minha enxaqueca, doutor. Que era uma das coisas que também me acontecia quando eu utilizava a máscara durante muito tempo. Tive que deixar de usar máscara. Ok, possivelmente. A minha é assim, eu vou-lhes contar como é a minha. Começo a ver assim uma espécie de umas luzinhas à minha volta. Começo a perder a visão periférica, fica afunilado. Só quando eu olho num sítio específico é que eu consigo ver aquilo em que me estou a focar. E depois começo lentamente a sentir uma dor de cabeça a aumentar, a um ponto que eu tenho que ir para o escuro. Essa é a minha enxaqueca. A mim não me dá vómitos, por exemplo. Muito comum nos casos que eu tenho aqui de enxaquecas observadas, eram exatamente
situações de perturbação da visão, situações de fotofobia, portanto, a intolerância à luz, tinham que ir para o escuro, com processo de náusea, portanto, náusea, e até chegando a vômito e vertigem. Isso eu nunca tive, isso eu nunca tive. Alguns tiveram, não todos, mas dos 5 casos referenciados de enxaqueca observada por mim, exato, 5 de enxaqueca, efetivamente eram, portanto, 3 referiam vômito mesmo, 2 somente a náusea e a indisposição. E, efetivamente, todos eles eram vítimas, atenção ao que eu digo, vítimas de obrigatoriedade de trabalho com máscara. Mais, não autorização da entidade patronal de substituir a máscara por viseira. E sob ameaça de que, se não usassem a máscara, perderiam o lugar de trabalho. Fabuloso, não é? Isto é realmente monstruoso. Monstruoso, classifico eu. Tive 10. Então, e como é, para lá, doutor, como é que resolveu o problema a essas pessoas das enxaquecas? Como estou ainda a resolver, porque ainda estão a ser resolvidos, estes estão em tratamento. O que eu estou a fazer foi, mandei aliviar a máscara o mais possível. Eles tinham uma máscara que estava o dia inteiro e se calhar ainda o outro, alguns ainda durava o outro dia. Eu disse, não usa a mesma máscara, já que você tem que usar, não usa a mesma máscara mais que 2 horas, disse eu. Mude de máscara ao fim. Mas isso vai-me sair caro. Eu digo, olha, amigo, ou lhe sai caro mudar de máscara ou vai ficar com enxaqueca, que eu acho que é pior. Mas há pessoas que se calhar não têm mesmo capacidade financeira. Eu estou a pensar, essas pessoas que vivem, que trabalham, aliás, que vivem do trabalho numa caixa de um supermercado. Eu sei, mas eu tinha que dizer o meu parecer clínico, não é? Eu espero, pelo menos, eles, se não puderem trocar 2 em 2 horas, mas pelo menos que troquem com alguma regularidade e o aliviem o mais possível. Mas outra coisa que eu recomendei é fazerem, aliás, a todos eles eu dei suplementos, portanto, oxigenativos. Como por exemplo? Diga. Como por exemplo? Há um produto que é perfeitamente consumível por via oral, além de ser consumido de outra forma, que é o ozono. Você já deve ter ouvido falar. O ozono é um gás. Sim, o ozono como é que consome via oral? São umas cápsulas? Como é que é? Temos em cápsulas e temos em ampolas bebíveis. Ampolas bebíveis. Ok. Exato. Portanto, o gás é colocado dentro de um soluto e é tomado. E na cápsula ele é ionizado dentro dos grânulos e é fechado hermeticamente na cápsula, é tomado. Ora, são 3 átomos de oxigênio, o ozono. E como estas pessoas estão falhas de oxigênio, devido ao uso da máscara e excesso de dióxido de carbono, apesar de haverem teóricos que dizem que não, senhor, porque ao fim de horas mediram com o oxímetro e não há níveis de oxigênio reduzidos, está tudo bem. E então eu quero salientar uma coisa. É diferente o nível de oxigênio aéreo, portanto, o ingerido pelo aparelho respiratório e aquele que se armazena no pulmão, etc, etc, etc. Depois, evidentemente, ele vai para o sangue, para as células, etc. E acontece que, mesmo havendo baixa dose de ingestão, ainda há muito oxigênio a circular em todos os glóbulos vermelhos que estão em circulação sanguínea.
Por isso, haver uma imediata observação de uma redução forte de oxigênio na medição sanguínea, com o oxímetro, sem dúvida, não é tão viável de ter uma nota tão forte daquela que imediatamente se sente, como por exemplo a situação cerebral, a oxigenação cerebral. Portanto, o sangue tem que passar à irrigação cerebral, à microcirculação, e aí ele pode ser afetado mais diretamente do que entra na grande circulação. Ora, o que é que ocorre? Ocorre exatamente que a redução da taxa de oxigênio vai permitir que a pessoa comece a ter situações, e até mesmo pela intoxicação de gás O doutor está com as mãos à frente da cara. Oh, perdão, desculpe. Eu estava a olhar para si e não estava a ver a minha figura. Tem razão. Portanto, isso vai permitir que a pessoa comece a ter sinais de alguma deficiência de oxigênio no letargia, uma letargia, ou seja, lentidão. Começa a ter depois dificuldade para a formação do raciocínio e resposta imediata, a própria reação começa a ser retardada, começa a ter sonolência, etc. Por acaso, era capaz de ser uma coisa interessante trazer aqui professores que estão neste momento a viver este verdadeiro drama, que é terem crianças com as máscaras na cara enquanto estão a aprender. Como é que as coisas estão a correr? E depois a outra coisa, como é que se consegue ensinar passando o tempo todo a falar assim? Exatamente. Olha bem, não? Como é que se vai ensinar passando uma aula inteira desta maneira? Isto é uma loucura. O professor, pior ainda que o aluno. Exatamente. Mas então estava a dizer que tem casos de enxaquecas devido à falta de oxigênio, basicamente, da oxigenação do cérebro. Devido ao excesso de gás carbónico e redução de oxigênio. Muito bem, então o que está a receitar é basicamente o ozono. Estou a receitar o ozono porque, como há uma carência de oxigênio, usando um oxigênio mais rico, portanto, com mais átomos de oxigênio, eu consigo, seguramente, um resultado biológico mais desejável. Por outro lado, estou usando antioxidantes, porque efetivamente a redução do oxigênio no sangue induz maior situação de oxidação, maior situação de acidose dos tecidos. Ou seja, está-lhes a mandar também a vitamina D, a vitamina C, talvez também. Vitamina C, vitamina A, todas estas vitaminas antioxidantes, a recomendar uma alimentação rica em frutos, bastantes frutos, legumes, vegetais, etc., mais do que substâncias animais. Portanto, estou recomendando àqueles que são vegetarianos, portanto, de uma dieta lacto-ovo-vegetariana ou os ovo-vegetarianos somente. Os ovos são importantes Os ovos são importantes e o leite também? O leite não tanto, mas há pessoas que fazem consumo não exatamente do leite, mas do lactoderivados, como a coalhada do leite, os lactofermentados. E pronto, é uma opção deles e eu nisso não me ajuda? Esses produtos fermentados do leite ajudam? Podem ajudar um bocado em relação aos bacilos, os lactobacilos, que são necessários dentro da flora intestinal, sendo que nós também os produzimos por nós próprios na nossa flora. Temos-los lá. Temos o bacilo acidófilo, o lactobacilo acidófilo, está
é residente na nossa flora intestinal. Mas há outros, como o da levedura de cerveja, que é o Saccharomyces cerevisiae, também é um dos que faz parte da flora. E integram os chamados probióticos, pré-bióticos, pré e probióticos, eles fazem parte disso. Os streptococos, etc, etc. Mas há outras fontes de fermentos, nomeadamente, por exemplo, a fermentação de tomar o kombucha, a kombucha, sem dúvida. Há outros fermentados, sem ser lácteos, que também contribuem para a microbiótica saudável do intestino. Que, aliás, isto vai ajudar o próprio sistema imunitário sobre as placas de Peyer que estão no próprio intestino. Daí que é natural e normal que a gente mande as pessoas consumirem fermentados nestas situações para ajudar e, claro, as vitaminas, a alimentação o mais saudável possível. Aqueles que eventualmente ainda comem produtos animais, eu recomendo a esses que retirem as carnes completamente e consumam de preferência os peixes e algas marinhas, que eu coloco as algas como fonte rica tanto de fornecimento proteico, fornecimento de minerais, vitaminas, etc. Só muitos colegas médicos da medicina convencional, como vocês sabem, receitam frequentemente tomada de cálcio, que o cálcio é muito importante, o cálcio é importantíssimo para os ossos, etc. O osso é muito mais constituído de fósforo do que de cálcio, maioritariamente, e tem outros sais combinados a mantê-lo. Porém, por exemplo, as algas, por exemplo, uma alga como a laminária, que é uma alga que chega a ter 20 metros de comprimento da sua folha, é uma alga que tem, comparativamente à suposta riqueza de cálcio do leite, tem nada mais, nada menos do que, você não vai acreditar, 900 vezes mais cálcio do que o leite. Oh, sério? Fabuloso. Sério. Fabuloso. E se calhar mais fácil de assimilar. Orgânico. Cálcio orgânico. Tanto que eu recomendo aos meus laminária, algas laminária. Sim, que é a chamada Daishe kombu, a alga kombu. Ora bem, eu quero com isto que vocês entendam, eu recomendo muito aos meus doentes, e eles sabem, muitos deles, se me estiverem a ouvir, sabem que é verdade, eu recomendo muito as algas como fonte de mineralização. Até as senhoras na fase da menopausa, eu recomendo que consumam algas juntamente aos seus alimentos. E outra coisa que sucede, eu recomendo sempre que na água que ponham, na água de molhar a alga, que ponham sempre essa água para aproveitamento no cozinhado. Ou seja, para cozinhar legumes, para cozinhar... Estamos a ver aqui uma série de algas. Serão estas, doutor? Exatamente, exatamente. Estas são várias, exato. Muitas. Olha... alga kombu. Está aí, está aí. Não, essa não é. Essa é a kombu, é sim, senhor. Eu não estava a ver, estava a vê-la cortada, mas é alga kombu, exatamente. Muito bem, sim, senhor. Então isto recomenda vivamente. A kombu, o wakame também é uma alga muito boa, exatamente. Há várias. Wakame disse? Wakame. W-A-K-A-M-E. Wakame. Esta até se vende normalmente nos restaurantes chineses. Exatamente. É muito rica também. Por exemplo, uma das algas que é muito
muito rica em ferro e minerais, mas sobretudo ferro, é efetivamente a alga Iziki. Iziki. H-I-2-Z-I-K-I. H-I-2-Zs K-I. e Iziki. K-I. Iziki. É, uma alga japonesa. Esta, preta. Exatamente, é preta, é isso mesmo. É das mais ricas para situações de carências de ferro e não só. Muito bem, sim, senhor. Havia um médico japonês, que era o Dr. Keiichi Morishita, que se notabilizou por uma das suas teses, portanto, reportamos-nos à situação das bombas de Hiroshima e Nagasaki, quando isso aconteceu. Então houve sobreviventes da explosão de Hiroshima e que ele tratou dos processos terríveis de leucemia e cancros outros em que eles sofreram, ele tratou-os com algas marinhas e não só, com arroz, com fermentações de arroz, arroz integral, claro, e então ele elaborou uma teoria que era a hematopoiese nas vilosidades intestinais, ou seja, portanto, Agora vou mostrar aqui às pessoas o que é que são as velocidades. é Ainda me exato. lembro disso das minhas aulas de biologia. Velocidades Exato, são como que uns dentinhos que aparecem lá cá estão elas. Exatamente, exatamente. Cá estão as Aí estão. velocidades. Isto é o intestino. Isto É aqui é o o intestino intestino. E as e estão aí. velocidades é isto, que já vamos ver. Exatamente, exatamente. Estão Estas aqui as coisinhas, velocidades. exato. Parecem uns dentinhos ou uns dedinhos. Exatamente, cá estão elas. Vamos lá ver Que isto. aliás eles funcionam quase como polípos, Tal crescem qual. e Aqui é que retraem-se tem e bem. esticam. Isso mesmo. E isto está sempre em movimento. Muito bem, sim, senhor. Então falava das velocidades intestinais, dizia o quê? Lembra-se? Ele dizia que aí é que se realizava a hematopoiese, ou seja, nada mais, nada menos do que a fabricação de glóbulos sanguíneos. Ou seja, nada mais, nada menos do que o professor Keiichi Morishita descobriu foi que nós sabemos que a medula óssea é que produz as células, portanto, sanguíneas e produz portanto, todas as células chamadas os eritrócitos, as células vermelhas, são produzidas na medula. Certo. Ora bem, o professor Keiichi Morishita diz-nos que são produzidas nas vilosidades intestinais. O que é que nós, exatamente, o que é que nós temos aqui a ver? O professor Keiichi Morishita observou e tratou doentes, entre aspas, anormais em relação às outras pessoas. Epá, Anormais estas porquê? morichitas não são lá bem o que nós queremos. Como é que se escreve? É queixo? Não, são outros. Keiichi Morishita. K-E-I-S-H-I. Morishita. Mori, tal como nós pronunciamos, Shita com S-H-I-T-A. Keiichi Morishita. E pergunta. Shita. Ponha, portanto, Será este? hematopoiese. Hematopoiese das velocidades. Hematopoiese. Será isto? É com H. Hematopoiese. Onde é que eu ponho o H? O Aqui? H no início. Ok, Hematopoiese. muito bem. Hematopoiese. Ele não gosta de hematopoiese. Se eu meter assim, hematopoiese. Cá estou Das eu. velocidades intestinais. Hematopoiese nas velocidades Intestinais. E ponho professor Keiichi Morishita e vai certamente aparecer algo. Se calhar será mais aqui. Bom, isto é capaz de não ser uma coisa para facilmente aparecer. Agora talvez. É.
Isto, eu, portanto, tive acesso a essa documentação em 1970 e alguma coisa. Muito bem, sim senhor. Continuando então. Ora bem, dizia eu que a situação do professor Keiichi Morishita, ele lidou com pessoas que não eram normais, entre aspas, em relação ao cidadão comum não irradiado. Portanto, ele estava a lidar com pessoas atomicamente irradiadas. E nós estamos a falar de pessoas não atomicamente irradiadas. O que é isso não irradiado e atomicamente irradiado? E não estou a perceber isso. O que é isso? Ora bem, o que é? Portanto, ele estava a tratar com doentes que sofreram a irradiação da bomba atómica. Ah, ok, depois da bomba atómica, já percebi, ok, sim senhor. Oi, era o que eu estava a falar no início. Ok. Então ele estava a tratar com doentes, portanto, com toda uma série de alterações pela queimadura da explosão atómica e todos os problemas que lhe foram afetar. Sem dúvida, estas pessoas não podem ser comparadas àqueles que não levaram com nenhuma bomba atómica em cima. Daí que vocês sabem que o corpo humano é essencialmente o organismo, um dos organismos mais adaptativos. Ele tenta sempre criar funções de substituição e adaptação. Ao ter a medula óssea destruída pela radiação nuclear, o organismo dos irradiados, através dos problemas que tinha a medula, começou pela alimentação muito saudável a ter a capacidade de continuar a fabricar o que a medula fabricava na vilosidade intestinal, através da estimulação de uma alimentação específica. Em algas. Exatamente. Em algas, não? Em algas e arroz integral e tudo isso. Exatamente o que estamos aqui a ver. Claro que este trabalho foi importante para entender que há forma de estimular o corpo quando ele está doente e incapacitado de executar determinadas funções através de outro tipo de atuação, de umas dietas especiais que possam ajudar o organismo a se restabelecer por uma fisiologia distinta, nova e, digamos, transadaptativa. Muito bem. Neste caso, então, tendo em conta esta introdução, que isto foi mais um complemento daquilo que iria estar associado à alimentação, que propõe para as pessoas que estão a utilizar muito a máscara, de que forma é que isto se ajusta a essa questão, à questão das máscaras? A forma em que isto se ajusta é que é portanto, os melhores antioxidantes que nós temos, mais ricos da nutrição, estão nas algas marinhas, sem dúvida. Muito bem. Não só, temos também, sem dúvida, os frutos, os legumes, todos os vegetais, enfim. Quanto a fontes vegetais fornecedoras de proteína, eu tenho a dizer que o arroz contém proteína, não o arroz branco refinado, mas sim, exatamente, o que estamos aqui a ver. Mas sim, o arroz integral. Portanto, há cereais fantásticos, como a quinoa. A quinoa é um cereal, portanto, chamado cereal dos Incas. Ele é fantástico quanto ao teor de proteína e o seu valor nutricional. Há toda uma série de benefícios em consumir, por exemplo, provitamina A, de uma boa abóbora biológica, por exemplo, de uma boa cenoura biológica, exatamente,
das sementes, os frutos portanto, os frutos de sementes, os frutos silvestres, como, sobretudo, as amoras silvestres, exatamente, temos aí tudo isso, as amoras silvestres, a framboesa, de preferência sempre mais natural possível, sem cultivo químico. Tudo isso é bom. O morango silvestre, todos estes frutos são excelentes, inclusive o arando. O arando é importante, tanto o arando azul, que é chamado em inglês blueberry, e o arando vermelho, que é o chamado cranberry em inglês. São excelentes antioxidantes. Também frutos como o açaí, que há no Brasil, o seu primo, que existe aqui nos Açores, que é muito consumido, tem as suas épocas de aparecimento. Portanto, há toda uma série de frutos excelentes que nós devemos deitar mão e consumir, que são verdadeiros tesouros da Aqui está natureza. um prato hipernutritivo, doutor. O que é que lhe parece? Exatamente, hipernutritivo mesmo. As uvas também, as uvas são riquíssimas. As uvas. E claro, e quando eu digo as uvas, eu não quero dizer exatamente o vinho, mas o vinho também há vinhos que são ricos. Sem dúvida, sem dúvida. Há vinhos que são ricos. Estas Eu, pratalhadas. sinceramente, sobre os vinhos, eu recomendo somente o consumo dos vinhos tintos maduros. Ok. Não recomendo mais nenhum, por considerar serem um certo luxo e devaneio, mas que não têm a riqueza nutricional que tem o vinho tinto. Muito bem, sim senhor. Bom, então, e quando eu digo vinho tinto, refiro-me como antioxidante, claro, cardioprotetor, etc. inclusive Mas tem, claro, se tem for na sua consumido casca o em excesso, resveratrol. se for consumido em excesso, ele é hepatoprejudicial, não é? Portanto, não se ponham agarradas assim uma coisa destas, não encham a vossa cave assim uma coisa destas. É claro que E não, é quando não claro. acabarem, não param, não é bem isso. O objetivo não é esse. Aliás, eu devo dizer uma coisa: o vinho, ele é bem-vindo para o consumo eventual, muito moderadamente, portanto, em copos não muito grandes, e deve-se tomar, quando muito, numa só refeição e principalmente nas estações frias. Nas estações frias, porque o vinho é um alimento quente, é uma bebida quente, e é para estimular a circulação e não só. Daí que consumi-lo em verão é pôr o organismo à prova. Sim, senhor. Muito bem. Opinião médica. Então estamos a falar de todos os alimentos que se Da podem. situação das cefaleias que eu tive com doentes que me apareceram por uso excessivo de máscara, apresentavam também alguma confusão mental, outros, sonolência e, portanto, questões de retardamento de movimentos, como eu já falei, e o mais grave de todos que eu tive foi um caso de paralisia facial. Quer mostrar essa paralisia facial agora, doutor? Pode, por favor. Vamos lá ver. Temos aqui aquilo que o Ora doutor... bem, exato. Temos aí esta minha doente. A primeira foto, a primeira e a segunda foto dela, em que ela está exatamente vestida de preto. Acontece que ela aqui está em tratamento. Foi o quarto tratamento que eu estava a fazer já. Portanto, a paralisia
afetou-lhe os 3 ramos do nervo trigêmeo, um dos 12 pares de nervos cranianos que passam, portanto, pela zona da face. O primeiro ramo vai por cima, portanto, vai por cima do olho. O segundo ramo vem pela zona, portanto, infraocular, passando ao maxilar superior, indo até à zona nasal. E o terceiro ramo vem, portanto, pelo maxilar inferior, junto à orelha. A incisão da orelha vem por aqui abaixo e vai, portanto, inervar toda a zona do maxilar inferior, de um lado e do outro. Por isso é um dos 12 pares de nervos cranianos, de um lado e do outro, dos dois. Ora bem, podemos ver o circuito aqui com as agulhas espetadas junto ao olho, como podemos ver aí. Portanto, está a fazer a ação de estimulação sobre essa área. Temos ali junto também à zona lacrimal do olho, exato, mais abaixo, a outra mais abaixo, porque essa aí que parece estar no lacrimal, a de cima. Sim, está aqui, está aqui. Não, sim, e essa de cima está no centro, exatamente, aí no centro da testa. Temos, ela vem quase ao meio da testa, porque vai dar com a que está acima, aí na testa, lá em cima, exatamente. Este é o ponto 2 e aquele é o ponto 3 do meridiano da bexiga, em acupuntura. Portanto, temos aqui a ver a inserção das outras que descem pelo rosto, estas aqui, estas aqui assim, que descem pelo rosto, são exatamente do meridiano do estômago e circundam, vindo até aqui à zona ao pé da orelha. Circundam o meridiano. Temos uma outra aqui mesmo na zona do malar, aqui um bocadinho mais, não, malar, maçã do rosto. Isso, essa aí assim está, é um ponto do intestino e que está aí precisamente a fazer a sua ação de estimulação necessária. Temos outras lá embaixo no queixo e, portanto, que está ligado, são os 2 meridianos do Mai e o Ren-Mai, portanto, que está ligado, também chamado meridiano do vaso da Conceição, este de baixo, e o de cima faz parte do triplo aquecedor, perdão, nada disso, o triplo aquecedor não está aqui, faz parte do meridiano chamado vaso governador ou sistema nervoso, também lhe chamam assim, que é o que está no lábio superior e que vem inserir-se precisamente na base do nariz, aí nessa zona, aí é que a agulha entra, isso mesmo. Portanto, foi o quarto tratamento que ela estava a fazer. Esta outra foto que nós temos com ela vestida de vermelho, essa é a mesma, é a mesma foto mostrando a disposição das agulhas vistas lateralmente. Ok. A de cima, em que a senhora está vestida de preto. Agora, na de vermelho, nós vemos hoje, que essa foi feita hoje, vemos que a senhora, hoje no 6º tratamento, já tem a boca menos lateralizada, como pode ver, aqui, não tem, aqui estava assim, já tem a boca quase ao nível, e o tratamento com as agulhas de estimulação para tonificação dos músculos. Bem, sim senhor. Ora bem, este é o caso mais trabalho está a dar a ela e a mim, porque foi o trabalho de uma lesão mais grave causada pelo abuso de máscara. Bem, então e agora o que é que ela está a fazer? Ela continua a usar máscara ou não? Não, ela agora não, porque ela agora está em casa, está sem trabalhar, exatamente, está sem trabalhar e portanto, não está submetida a qualquer imposição
mas certamente temos que tratar de conseguir isentá-la da necessidade obrigatória do uso da máscara, nem que ela tenha que passar à viseira. Temos que negociar isso com a entidade patronal, porque senão estamos a ter problemas sérios para a manutenção da saúde. A situação é que ela esteve num ambiente que estava também bastante quente e o tempo agora está muito mais frio aqui. Como veem, eu estou já de manga comprida e... Casaquinho e tal. Ficou sem som. Está sem som. Toda a gente deixou de ouvir ou sou eu? Já está. Desculpe. Então, o que acontece é que com a questão do tempo atualmente mais frio, a senhora sai do ambiente quente, uso de máscara, portanto, exigido, e ela vem também normal, com uma angústia respiratória que é normal a qualquer mascarado que sai e que quer libertar-se da máscara. É comum. Chegou ao ar livre, ar puro, tirou a máscara e imediatamente sentiu algo estranho acontecer, como que uma prisão no rosto e toda uma compressão, e começou a ter dificuldade em falar. Perante isto, dirigiu-se imediato perdão, ao posto de saúde e foi vista por um colega médico que a mandou para casa, lhe deu a baixa e lhe receitou um complexo vitamínico e pronto, ela depois veio ter comigo para buscar auxílio. E estamos ainda em terapia, o tratamento está a seguir. Ela amanhã virá novamente ao tratamento, está a seguir terapia continuada e estamos muito contentes porque está a fazer efeito. Além de estar a fazer o tratamento de acupuntura e a tomar determinados produtos para auxiliar tanto toda a parte muscular, como magnésio, etc. Vitamina B6, vitamina B1, que é chamada também como aneurina. É claro que a senhora está melhorando bastante e está tendo uma prática que ela mesma faz de exercício, que eu lhe ensinei para fazer. Massajar e tal. Massagem, que eu ensinei-lhe também como fazer, mas ela já também tinha andado a pesquisar. Eu só orientei e corrigi ou apoiei os exercícios e também lhe dei a indicação de fazer aplicação de gelo localmente na face. Muito bem. Gelo esse que foi indicado para ser feito. Portanto, ao retirar o cubo de gelo do frigorífico, envolvê-lo bem num saquinho plástico e passá-lo dentro de uma toalha para não ficar tão frio e poder depois passá-lo no rosto em sentido contrário ao descaimento, puxando para cima com o gel. Eu ensinei-lhe os movimentos, ela tem feito e está realmente muito bem. Quero então dizer que estas questões, as máscaras, máscaras e álcool gel, por um lado, eczemas, fissuras, gretas nas mãos. Pois, e que está tudo associado aos sintomas dermatológicos. Pronto. Por outro lado, as máscaras estão a criar enxaquecas, sonolência e dificuldades respiratórias também. Respiratórias e chegou ao ponto de uma paralisia. Aliás, eu tenho alertado que vai haver um surto cada vez maior este ano. Eu estou à espera disso, de doenças infecciosas do aparelho respiratório. Não duvido.
Sim, não duvido, e não duvido cuja causa seja exatamente o uso obrigatório compulsivo de máscara. Muito bem, sim senhor. Isso é grave. Porquê? O tempo de utilização, o grande foco de culturas de micro-organismos absolutamente prejudiciais, tanto da ordem dos cocos, dos bacilos, tanto dos estafilococos, dos streptococos, tudo isso pode ali acumular-se, inclusive muitos fungos. E de todos os fungos, os piores ainda, são um grupo de bolores que podem instalar-se ali, que são gravíssimos. Daí que é muito, muito, muito complicado. Muito bem. Doutor, Bem, já ficámos cientes de que há efetivamente, neste momento, documentados efeitos perniciosos da utilização do álcool gel e das máscaras. É óbvio, aliás, eu não sei como é que consigo adjetivar aqueles que estão a obrigar as pessoas, sobretudo aqueles que têm que trabalhar diariamente, 8 horas por dia, com uma máscara na cara, não sim, consigo. O sim, é um adjetivo, disparate. todos aqueles que eu me lembro são fracos demais e, É, como direi, o que eu sinto de dor em saber que há pessoas que são obrigadas mesmo a utilizar essas máscaras ou então terrível, é com, terrível. com o perigo de perderem os empregos. E quando têm crianças, se estivessem sozinhos, se calhar até podiam fazer meia dúzia de loucuras e que se lixasse a taça. Mas quando nós temos crianças, ainda por cima a nosso cargo, eu sei que não é fácil as pessoas tomarem decisões mais radicais. Não, não. Aliás, o meu conselho clínico mais correto é: joga essa porcaria fora e não ponha nunca mais isso no rosto. Pois, mas é que como lhe Mas, disse, claro, eu não posso dar esse conselho ou essa recomendação. claro. Quer dizer, eu posso dizer isto à pessoa, eu posso dizer à pessoa, e digo muitas vezes: olha, isto não serve para nada, você só está, é o que eu digo, você só está a usar uma cultura tremenda de micróbios. Se você pensa que isto defende ou a defende, isto não defende de nada, só lhe traz problemas a si e pode trazer a outros. Eu só não percebo é como é que quem está a decidir nestas áreas não entende isto. Não sei, não percebo. Mas, doutor, é uma Eu hora. acho que entendo. Eu posso dizer, mas eu sou meio doido. Eu posso dizer que eu acho que entendem, que já entenderam, mas não convém entender, não querem dar a entender que entenderam, porque é importante que toda a gente entenda que o necessário é aquilo que foi dito e que não é. Doutor, agradeço-lhe a sua. Eu só vou ver assim, aqui se há alguma pergunta imediata. Nos supermercados, as caixeiras, cada pessoa que atendem colocam gel nas mãos e colocam gel. No tabuleiro de passagem de compras e no É, dele, na máquina de caixas de multibanco, tudo. O que está por trás disto tudo é bem pior do que estes bichos. Está aqui uma pessoa a dizer que eu sou um deles, o Luís Santos. claro. E pronto. Eu posso só acrescentar aqui uma coisa, é que agora vai ser mais abusivo e mais violento a desinfecção das superfícies lisas, porque de acordo com os verdadeiros teóricos da conspiração, os verdadeiros teóricos da conspiração não são aqueles que são apontados como tal, mas sim as entidades oficiais que conspiram contra a saúde e a integridade do ser humano, criando normas absolutamente sem sentido, como métodos bons que nunca foram para a manutenção da saúde. Há aqui o Pedro está aqui a fazer uma pergunta. Desculpa lá estar a interromper o doutor. Está aqui um Pedro Matias a perguntar, interessante, já me desapareceu a pergunta, mas eu lembro-me qual era. Sempre que as crianças entram nas escolas, obrigam as crianças a lavar as mãos com álcool gel. O que é que aconselha? Eu não aconselho isso, eu aconselho sim, portanto, fazer uma educação a todos aqueles que mandam isso, sobretudo as entidades escolares,
que mandem as crianças lavar as mãos com água e sabão, mas nunca com água e álcool gel. Até porque vocês sabem que a pele da criança é uma pele mais sensível que a do adulto. Isso é uma verdadeira ação criminosa. Eu sei que os pais não podem fazer muito mais que aguentar, portanto, com alguma dor, muitos estão a ter alguma dor dessa situação que é impositiva, e porque se não deixarem a criança ir à escola, eu sei perfeitamente que é acionada, portanto, os representantes, portanto, toda a comissão de representantes da Segurança Social, e que lhes vão retirar a criança porque a criança não está a ir à escola e são considerados não dignos de ter uma criança à sua tutela e educação. Eu sei que é um drama que eles estão a viver, é uma coisa terrível que estamos a passar neste momento, mas é necessário fazer uma educação massiva aos professores, ao pessoal de educação, que realmente é preferível a lavagem da mão com um bom sabão, e para as crianças um sabão neutro é ótimo, como por exemplo o sabão glicerinado ou outro tipo, que é um sabão que até beneficia a pele, em vez de usar essa coisa do álcool gel, que isso é terrível. Como também eu sou contra as medições de temperatura abusivas, tanto às crianças como aos adultos, quando entram. Acho que isso é um absurdo, porque todos nós temos direito a poder ter febre ou febríola, e não quer dizer que com isso estejamos doentes. O nosso sistema imunitário, quando se defende, a primeira coisa que faz é mobilizar uma hipertermia. Quer isto dizer, aumenta a temperatura para com isso poder, entre aspas, cozinhar os agentes nocivos dentro do próprio organismo e inutilizá-los. É para isso que serve a febre, como primeira medida de reação de defesa. E não só, a febre serve ao elevar... Não só, não. O primeiro objetivo é este, e depois tem outros. Tem outros, obviamente. Claro, como, por exemplo, fomentar até a própria produção de proteínas de defesa, como as interferonas e não só. Doutor, olha, se calhar ficávamos por aqui, já vamos longos na nossa conversa, e com certeza que há de ter mais informações para nos ir dando ao longo do tempo, as coisas que lhe forem aparecendo, com certeza. Eu vou dando, pronto, vou pondo as coisas a publicar, e o amigo Alberto vai ter certeza também, vai tendo informação do que eu vou... Está bem, doutor, eu depois falo com o Alberto. Não sei exatamente... Alberto, perdão, Alfredo. Desculpa. Peço perdão. É parecido. Antes, todos os males do mundo fossem esses. Todos os males do mundo fossem Já o rebatizei, deixa lá. Não, o primeiro, há muita gente que me chama Alberto. Eu se calhar tenho cara de Alberto, não sei. Não, isso é... Pronto. Um lapsus linguae. Ok, doutor, olha, um grande abraço, é sempre um prazer tê-lo aqui. Igualmente para si, para todos e para todos os que estiveram connosco, o meu abraço, e bem-vindos, bem-ajam por estarem presentes connosco. Muito bem. Força e lutem pela verdade. Obrigado. É isso mesmo. Todos vocês que estiveram aqui, agradeço-vos a vossa presença, é sempre um prazer poder partilhar com alguém a sabedoria de pessoas com o calibre do Dr. Carlos Carvalho. Com certeza que vamos continuar e, portanto, vão-se mantendo alerta, porque nós não desistimos. Um grande abraço, sobretudo lembrem-se. Obrigado. Não esquecer. Até o próximo vídeo.